Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista especial diretamente do Bar do Salomão, sempre na companhia do jornalista, do parceiro e do amigo Mamed Filho, hoje recebendo uma craque, uma atleticana de alma, Carol Leandro, do GE, fundadora da Grupo e atleticana apaixonada da arquibancada. Bem-vinda, Carol. Obrigado por aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço o convite pro Mamed, pro Olivar. Sempre um prazer falar de Galo, ainda mais com gente que se admira. E aí vamos ter aqui um papo gostoso, lembrar coisa boa, falar de coisa boa. Ainda mais aqui, né? Quero agradecer o Solo, mais uma vez nos receber aqui, né? Abrindo as portas de casa. Aqui que eu falo, Carol, é a Capela Sistina. É o templo sagrado do torcedor atleticano, né, Solo? Com toda certeza. Você já veio muito aqui, Carol? Pô, demais da conta, já vi muitos jogos aqui. E assim, eu nunca morei aqui perto, né? Eu nunca morei nem próximo de Salomão. Mas aí, quando tinha alguns jogos que eram especiais, eu falava assim, gente, hoje é dia de assistir com muito atleticano, eu vou lá pro Salomão, Vou pro Bar do Galo, né? Porque antes eu chamava de Bar do Galo. Mas é, né? Eu não chamava de Bar do Salomão. Vou lá pro Bar do Galo. Aí eu vinha pra cá ver jogo. Eu tava falando com as meninas, quando a gente chegou aqui, eu falei, nossa, é engraçado eu ver essa rua mais tranquila, né? Dia de jogo, meu amigo. Essa rua que é uma loucura, não passa ninguém. Vai dar a volta em qualquer outro lugar, aqui não passa. Eu aproveito até pra avisar, né, Mamed, que nós estamos no Bar do Salomão, o bar continua funcionando, então, carro passando, qualquer barulho, qualquer situação faz parte, porque nós estamos fazendo um lugar muito especial, né, só? Então tem esse movimento. Não tem o movimento dia de jogo, né? É a Amapá aqui fica negócio, mas aqui é a Rua do Ouro, sempre tem muito carro esse horário. Você falou que não mora aqui perto. Conta um pouquinho, onde você nasceu, onde você cresceu e esse Galo na sua vida. Então, eu nasci em Contagem, né, região metropolitana de BH. E aí eu cresci minha infância entre Contagem e Betim, que a gente teve uma época que a gente mudou para Betim, mas a maioria do tempo em Contagem, meus avós eram dali, então minha infância toda foi por essa região. E eu não tenho, digamos assim, o berço, né, atleticano de pai, meu pai não é atleticano. Meu pai escolheu o lado errado da Lagoa. Mas os filhos e a filha são melhorados dos pais, cara. Exatamente. Isso aqui é a evolução, né? A evolução da espécie, ela tem que acontecer. Mas a minha mãe é atleticana, então, graças a Deus, esse DNA veio de alguma parte. Então, quando eu era muito novinha, eu não podia ir no estádio, né? Meu pai não... O maior desgosto da vida do meu pai era eu ser atleticano. Então, não tinha isso. Só que meu tio é atleticano, levava meus primos, e eu e meus primos, a gente sempre teve relação de irmão. Então a gente era muito próximo. Como ele chama esse tio seu, cara? Tio Nelson. Tio Nelson. Tio Nelson era aquele atleticano com a gente fervoroso. E olha o maluco, anos 90, agarrava 5 crianças e levava pro Mineirão, só ele. Você ia desde muito criança? Então, a primeira vez que eu fui com 5 anos num Galo e Flamengo, sei lá. Começou também. Aí tem jeito de errar? Não. Tem jeito, você chega num Galo Flamengo, fui no setor da Galocura, na hora que eu subi a escadinha, a primeira peleja pra ir, né? Que, por favor, tio, me leva no Mineirão, por favor, me leva no Mineirão. E ele, Carol, você vai me complicar com seu pai. Ô, tio, por favor, me leva no Mineirão. Um belo domingo, a gente almoçando na casa da minha avó, ele falou, eu vou mais cedo que eu tô indo pro Mineirão. Falei, ô, tio, me leva pro Mineirão. Aí ele falou, sua mãe deixar, eu levo. Eu falei, então é hoje. Mãe, pelo amor de Deus, deixa meu tio me levar no Mineirão. Deixou. Vamos pro Mineirão, meu tio faz aquela coisa toda antes, comer um tropeiro ali antes, entra no Mineirão, setor da Galocura, sobe a escadinha, na hora que eu paro assim, meu tio parou pra olhar, achar um lugar, né? Sim. 5 crianças, assim olhando, na hora que ele olha pra mim, eu estou chorando. Ele conta, né, isso. Carol? Eu falo assim, eu olhei pra ela, ela tava chorando, eu fiquei assustado. Eu falei, nossa tia, aqui é bonito demais. E aí, daí pra frente foi assim... Até uma certa idade, era sempre pedindo muito meu tio para me levar. E aí, quando eu fiz 15 anos, aí eu comecei a sair lá de Contagem para ir sozinho. E galera de Contagem, a gente não precisa muito sair de Contagem para nada, sabe? Tudo tem Contagem. Então, eu saía pouco de Contagem, conhecia quase nada de BH. E aí, o único caminho que eu sabia fazer era pegar o metrô, descer no centro, e ali na hora de pegar os especiais para ir pro Mineirão, pegava o especial ali e ia pro Mineirão. Ali no Oiapoque, ali no centro da rodoviária. Ali mesmo. Você falar comigo assim,
naquela época. O Carol tem que chegar na Praça 7, eu falei, nem a pau. Não sei chegar na Praça 7. Mas pegar o metrô, descer e chegar no ponto para ir pro Mineirão apoiar o Galo... Isso, fazia isso e assim, não recomendo, tá? Mas eu fazia escondido da minha mãe. Eu estudava longe de casa, então eu pegava dinheiro, minha mãe dava dinheiro para passagem, para eu estudar. Aí, em 2016, na Série B, em 2006, na Série B, eu tive a brilhante ideia de que se eu não fosse na aula a semana inteira, o dinheiro que eu economizava dava para ir pro jogo e comprar ingresso. E aí... Ou seja, era o dinheiro que era sempre não façam façam isso, realmente. Realmente, não façam isso. Mas aí eu fiz isso, fui reprovado, mas eu fui em todos os jogos da Série B, naquela campanha marcante do Galo, né? Muito porque marcante. ali foi um divisor de águas pra gente, porque foi aquele momento que a gente provou para todo mundo aquilo que a gente já sabia. O Galo, ele nunca vai estar sozinho. Nunca. Nunca vai estar sozinho. E naquele momento a gente precisava provar isso. E a gente provou isso. Todo mundo lembra daquela fase final de Mineirão lotado, ganhava de todo mundo. É. Mas nós já batemos 10º lugar na Série B. 10º lugar na Série B. E casa cheia todo Verdade. jogo, do mesmo jeito. Ô, Carol, isso ficou muito claro, né, Mamede? Logo quando o Galo caiu, no jogo que o Galo caiu, sim, a torcida chorando, mas cantando o hino, como quem diz, estamos juntos. Estamos juntos. E assim foi a Série B, né? Batendo recorde de público das 3 divisões do Brasil. É uma torcida realmente espetacular, né? Eu acho que é uma coisa que muita gente fala e parece redundância, mas é o maior patrimônio do Galo. Sem dúvida. Tudo que o Galo tem de patrimônio pode ser tomado do Galo. De alguma maneira pode ser tomado. A torcida não. A torcida não. E a torcida é aquela coisa que, independente do que aconteça, se for para fazer festa, que a gente passou muito tempo no sofrimento, né? Então a gente ficou marcado por esse sofrimento, por essa fidelidade. Mas depois de um certo tempo, vieram títulos, vieram festas. E aí a gente sabe fazer também. Claro, a gente sabe comemorar, a gente gosta de ser campeão, mas a gente mostra que não é só nesse momento, sabe? Ser Galo é bom em qualquer momento. Você sabe que uma das maiores poesias da história do Atlético, claro, todo mundo conhece Roberto Drummond, se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o Atlético torce contra o vento. Mas tem uma que é maravilhosa. O Mineirão foi construído em 65. Para a torcida do Atlético, sempre foi a torcida mais popular do estádio, né? E aí, de manhã, foram lá para saber onde ficaria a torcida do Atlético. Atribuem essa frase ao Sempre, que era um torcedor muito emblemático também. Perguntaram para ele sempre, onde que a torcida do Atlético vai ficar? Ele falou, vai ficar aqui. Quando chegou a tarde, a torcida do Atlético estava no sol. Boa parte, torcida no sol. Se vocês puderem escolher, e a torcida do Atlético vai ficar no sol, a resposta dele foi linda. Sabe qual foi? Ele falou assim, a torcida do Atlético fica no sol, mas é fiel feita à sombra. É mais ou menos isso, né? A torcida do Atlético é uma torcida que não abandona, né? É um amor incondicional, né, Mamede? É verdade. E assim, e para você, como que foi esse desenvolvimento de estádio, principalmente, porque para a mulher é muito mais difícil, né? O homem, além de geralmente ser visto no seio familiar, com mais naturalidade, querer ir para o estádio desde cedo, o pai sempre levar, independentemente, né? Mesmo quando, né, no caso do pai, no ser atleticano e tal, mas sempre tem um tio, não sei o que leva com mais naturalidade. Para a mulher é sempre mais difícil. Como é que foi para você adquirir essa cultura de começar a ir a estádio, sendo mulher, e ainda mais nesse caso que nem o seu pai te levava, né? E assim, a minha mãe já não tinha o hábito de ir no estádio. A minha mãe sempre foi atleticana, só que lá em 81, aí a gente já sabe qual foi o fato que deu origem a isso, o trauma, a minha mãe resolveu dar uma distanciada do futebol, porque aquele momento fez muito mal para ela. Ela pensou, vou dar um passo para trás, porque não tá me fazendo bem. Como é que ela chama, Carol? Carminha, Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo. E aí a minha mãe... Então, minha mãe já não tinha esse hábito de ir a estádios quando eu nasci. O que eu tinha eu era alucinada com futebol. Eu era uma criança que, com 5 anos de idade, eu falava sobre posicionamento de jogador. Hoje, eu sempre achei isso muito, muito natural. Tipo assim, eu fazia isso. Mas hoje eu tenho um priminho que tem 5 anos, que já gosta de futebol,
Mas assim, ele gosta de falar do time, ele gosta de chutar uma bola, gosta de brincar de quem faz mais gol. Mas parar ele 90 minutos pra ele ver um jogo, ele não vai fazer. Então, depois eu fui entender o quanto isso já era raro. Então, exatamente por essa paixão que eu já tinha, eu era insuportável na cabeça do meu tio. O meu tio chegava e falava, benção, tia, ele falava, Deus te abençoe. Eu falei, me leva no Mineirão? As duas frases eram uma sequência da outra. Então, esse primeiro passo era isso, era um pedido incessante para ir. Só que mesmo assim, o meu primo, eu falo que ele que me ensinou a ser de arquibancada, ele ia literalmente em todos os jogos com o pai dele. Não era a minha situação. A minha situação era o dia que eu podia ver o meu tio, que eu encontrava com ele, e aí eu implorava, ele me levava, e depois ele começou a já marcar com a minha mãe, ó, tal dia tem jogo, você leva a Carol na casa da Conceição, que eu vou pegar ela. Aí foi assim. Mas até nessa virada, quando eu já passei a ir pro estádio sozinha, já era uma coisa... Era muito complicado, Mamé. Tipo assim, além de eu fazer essa conta toda para ir no estádio, então você pensa, eu ia com a conta certinha do dinheiro. Era para pagar passagem, pagar ingresso e só. E eu ia sozinha. Então era um ambiente de ao mesmo tempo que eu adorava estar ali, eu sabia que algumas coisas não dava para mim. Meu primo, o Galo, fazia gol, ele descia aquela escada correndo, pulava naquela... Antes era uma gradezinha que tinha só, arrancava a camisa e pendurava naquilo, praticamente em cima do telão. Eu olhava para aquilo e achava aquilo maravilhoso. Eu sabia que aquilo não dava para eu fazer. E assim, não dava porque eu era criança. Pô, não dá porque eu sou mulher, você tá maluco? Como é que eu vou subir naquele lugar e arrancar a camisa? Isso nunca vai acontecer. Então, foi estando ao lado do meu primo, do meu tio, que eu aprendi o que eu não podia fazer, simplesmente vendo eles fazerem. A segurança que eles tinham de transitar, por exemplo, tinha um grupo muito grande de homens assim. Eles passavam por isso sem pensar duas vezes, eu não. Então eu comecei a desenvolver algumas formas de ir no estádio, já que eu queria muito ir, eu não abria mão de ir. E eu sabia desses problemas que tinha no estádio. Eu comecei a ir e ficava mais pro canto, para aquela parte que é meio de divisão de setores, porque é uma parte que normalmente fica mais vazia. Sim. Eu não ficava muito lá embaixo, por causa daquele tumulto que gera muito embaixo, então eu já ficava mais lá em cima. Então foi assim que eu fui sobrevivendo à arquibancada, não deixando nunca que esses problemas que a gente sabe que são problemas sociais, que também estão dentro do estádio, mas eu não queria eu queria evitar qualquer coisa que pudesse tirar de mim o prazer que eu tinha de estar no estádio. Então eu sabia que se acontecesse algum problema, depois eu ia ficar com medo de ir no estádio, depois eu ia ficar receosa. E eu não queria que nada manchasse isso. Então eu comecei a fazer isso. Aí é óbvio que eu tinha 16, 17 anos, então a gente sempre presenciava algumas coisas, você passava e escutava algumas coisas, mas eu fui passando por isso até que chega numa época que eu estava todo fim de semana no estádio. Você começa a conhecer pessoas, você começa a fazer amigos, e aí a gente meio que vai conhecendo o pessoal que fica perto de você ali, então você está sempre junto com essas pessoas, isso vai te passando uma segurança maior, mas mesmo assim, era uma coisa de sempre estar atenta. Eu demorei muito tempo para começar a beber no estádio, eu já bebia fora, mas no estádio eu demorei muito tempo para começar a beber. Foi mais quando eu já tinha a galera que eu conheci no estádio. Hoje eu tenho, assim, é difícil eu pegar no meu grupo de amigos, assim, pessoas que eu não conheci devido ao Galo. De alguma maneira, devido ao Galo, mas principalmente a arquibancada e porta de estádio. O Galo nos dá amigos para a vida toda, né? Para a vida toda. Carol, você tem uma representatividade muito importante com a torcida do Atlético. E a Grupa também tem esse poder, né? Você é a voz da torcida do Galo, muito bem representado no GE, no Globo Esporte, né? no site do Globo Esporte, a voz da torcida, mas também com esse movimento da Grupa. Eu imagino que você esteja falando também disso, dessas amizades que foram se fazendo ali no âmbito do Mineirão. Conta um pouquinho dessa história e da importância dessa torcida, dessa representação da Grupa na torcida do Atlético. A Grupa para mim é um movimento gigante, assim, porque mudou a realidade de muita mulher, sabe? Eu conheço muitas meninas que nunca tinham ido no estádio e passaram aí
porque iam com a grupa. Então, tinha um grupo de mulheres que ia acompanhar, então ela não tinha mais tanto medo de ir ao estádio por causa disso. Não é nenhuma nem duas, assim, são muitas mesmo. Então, esse movimento eu acho muito importante, que a grupa acabou levando algumas pessoas para o estádio. E eu sou de arquibancada, então para mim, quanto mais pessoas estiverem na arquibancada, claro, e que todo mundo que não esteja porque não quer estar. Qualquer outra coisa que impeça uma pessoa de estar na arquibancada é um problema que a gente deve lutar contra. A formação da grupa se deu em que ano? E quantas mulheres compunham também a grupa inicialmente? A Aurélia é uma que fundou a grupa junto também, né? Ela é fundadora. Foi naquele desfile, né, fatídico da Dry World, onde tinha mulheres de biquíni e não tinha biquíni na coleção. A roupa masculina era um uniforme completo. A roupa feminina era uma camisa do Galo. Chegou a ter uma camisa do Galo cortada para amarrar. E para mim é uma sandice, é coisa de maluco você cortar uma camisa do Galo. Ainda mais simplesmente para colocar a pessoa com ela amarrada aqui. Então, um grupo de... acho que só eram 15, eu acho, mulheres que tinham se incomodado com aquela forma que foi feita no desfile. E nos comentários de rede social, uma foi acompanhando que todo mundo seguia mais ou menos o mesmo pensamento. E aí escreveram uma carta, né, aberta. E a Ellen Campos, que é uma figura gigante também, que encabeçou isso. Exato, conheço a Ellen, tive com ela e com o Christian lá no Marrocos. Um abraço para eles. Dois maravilhosos, inclusive. E aí ela encabeçou isso pela voz que ela tinha, né? Na época era uma voz que ia ser ouvida, né? Então ela publicou essa carta e aí acontece de tudo, né? Aí acontece o movimento de mulheres que também se identificavam, pensavam aquilo, e aí começaram a buscar as meninas. Tipo assim, as meninas não tinham com o que assinar, sabe? Não ia assinar 15 nomes. Eles criaram como se fosse nós somos um grupo, no feminino vamos colocar grupa. Que é fantástico, né? Eu acho fantástico o nome. Foi uma coisa que as meninas criaram assim, e aí muitas mulheres começaram a procurar elas para como é que eu faço para ser da grupo? E as meninas, mas a gente não existia, então assim, a gente não sabe como é que faz para ser da grupo ainda. E aí começou a unir todo mundo que pensava assim. Esse é o lado bonito da história, né? Que aí começa assim, vai se aproximando mais gente, a grupo vai crescendo até se tornar o tamanho que ela tem hoje. O lado negativo é a quantidade de ataque que sofreu. A grupo sofreu ameaça. A maioria das meninas tinham que bloquear a rede social, tiveram que fazer boletim de ocorrência, porque eram ameaças com você mora em tal lugar. Era uma coisa assim, absurda, porque diziam que a grupo estava jogando contra o Galo, porque criticou a forma que aquilo foi apresentado. Quando, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente cobra alguma coisa do Galo, não é porque eu quero jogar contra o Galo. Não, eu amo tanto o Galo, que eu quero que o Galo seja um lugar... Eu quero que o Galo seja um lugar de conforto para todo mundo que ama o Galo. Sim. Não é justo nós três amarmos o Galo igual e vocês dois terem uma relação com o Galo e eu ter outra. Perfeito. E não tem jeito de você não ter outra quando você é sempre o lado atacado, sim, você é sempre o lado desmerecido. E aí eu volto naquilo que eu pensava como adolescente. Eu não quero que nada atrapalhe a relação que eu tenho com o Galo. E muitas coisas durante a história vão fazer isso. Vão tentar fazer isso. E se tem algo que está na mão do Galo, eu espero que o Galo não deixe. Aquilo que não está na mão dele, não tem jeito. Aquilo que o Wright fez em 81 atrapalha a experiência de todo mundo com o Galo. Mas não está na mão do Galo. Ele vai fazer o quê? Agora, essa parte do desfile, por exemplo, era uma parte que cabia ao Galo. Essa inclusão cabe ao Galo. O Galo não é só um clube de futebol. Nunca foi. Perfeito. E não ia ser agora que a gente ia tratá-lo como tal. Você acha que falta, assim, mentes pensantes, mulheres dentro do Atlético? Você acha que ainda falta isso? Você acha que melhorou? Recentemente, deve ter o quê? Durante a pandemia, né, teve já na gestão do Sérgio Coelho, a grupa foi chamada lá, recebeu uma placa, foi homenageada. Mas, assim, no dia a dia, você acha que melhorou? Tem as ações que estão partindo... Tem ações que partem do clube? Você sente que teve um desenvolvimento que tem valido a pena? É isso que só completando.
O Dryer hoje, o desfile foi em 2017? 16. Ou seja, nós estamos falando de 7 anos atrás. Então, complementando a boa pergunta do Mamed, é o seguinte, se de lá para cá tiveram também algumas situações que fugiram, talvez isso também, né, Mamed? Como é que foi o comportamento do clube em relação a essas questões que vocês estavam pontuando naquela época? Assim como boa parte da torcida dos torcedores que atacavam a grupa, o Galo no início não foi nada receptivo, né? Era 2 pés atrás com a grupa, via a gente nesse ponto de quem tá querendo confronto, quem quer só criticar e por aí vai. E com o tempo isso foi se quebrando, porque eu acho que a evolução também ela faz parte do futebol e alguns acontecimentos mundiais mudam também a postura do clube em relação a isso. O Galo hoje tem uma abertura que ele não tinha antes. A grupo já foi chamada umas 2 vezes para conversas a respeito de ações afirmativas e uma vez para ser homenageada pelo Galo, o que para a gente chega a ser emocionante quando você olha para trás e pensa que lá em 2016 as meninas estavam recebendo mensagens de ameaça. Hoje a grupo está recebendo mensagem do Galo chamando como um reconhecimento. Então isso é gigante para mim. Só que, como todas as mudanças, Mamed, eu gostaria que fosse uma mudança radical. Eu gostaria que 50% do conselho tivesse mulheres, que na diretoria tivesse mulheres, que no futebol feminino fosse comandado pelo menos por alguém que entenda de futebol, que a realidade do futebol feminino do Galo hoje é uma piada. Eu queria um monte de coisa um rompimento absurdo e muda tudo agora. Só que nada muda desse jeito. As coisas vão sendo com o tempo. Então, o Galo teve algumas ações de Dia das Mulheres, por exemplo, mudou, saímos da florzinha e vocês são maravilhosas e lindas pra gente, para ações de luta, que é o que realmente representa o Dia da Mulher. As apresentações de uniforme mudaram completamente. Nos últimos 4 anos, se não me engano, são as atletas do feminino que apresentam a versão feminina do uniforme, que faz todo sentido. E aí são essas pequenas mudanças que a gente vai observando. As coisas vão acontecendo. Mas no meio do caminho também tem problemas. Teve o episódio do Galo Doido com a Calhau, que era zagueira do feminino na época, que o Galo intermediou, fez uma gestão de crise na situação, mas depois disso teve uma guinada na forma do Galo Doido tratar, por exemplo. Então, assim, você não bloqueia o Galo Doido você não pode encostar nas mulheres, interagir com as mulheres quando vem. Então tem muita menina que pede para tirar foto dando selinho no bico do Galo Doido. E eu achei importante que o Galo entendeu qual era o problema ali. O problema não é você tirar uma foto com o Galo Doido, você pedindo ele para dar um selinho no bico. O problema é o Galo Doido girar a menina no meio do campo, como se ela fosse uma estátua. Sim. Que está ali por causa do corpo. Não está. Era uma apresentação de atletas. Perfeito. Entendeu? É a mesma coisa de chegar, você consegue imaginar a apresentação de um jogador, vamos supor que o Galo contrata um baita jogador, vai apresentar ele no meio do campo. Aí chega um repórter lá e levanta a camisa dele no meio da apresentação para falar, nossa, tá definidinho. Isso não pode acontecer. Carol, isso não é pensado que vai acontecer com um atleta. Claro. Agora, Carol, você acha que isso também é uma questão que envolve toda a sociedade, envolve todos os clubes, né? Eu imagino que isso não é um problema particular do Atlético, né? A sociedade tem se dado conta que as coisas necessitam mudar e essa mudança, de alguma forma, não de uma forma brusca, claro, mas essas mudanças, então, têm acontecido de uma maneira geral. Elas têm acontecido e elas têm que acontecer. E elas acompanham essa mudança social também. Hoje em dia é muito mais falado sobre assédio, sobre importunação no meio social. Isso vai ser levado para dentro do estádio. Porque durante muito tempo a gente viveu como se o estádio ele fosse um mundo à parte da sociedade. Lá dentro existe muito disso. Existe muito. Da pessoa achar... Racismo, né, xingamento racista, ameaças de... Às vezes lembra muito o universo virtual. Que a pessoa acha que ela pode chegar já te xingando, que é um comportamento que se fosse frente a frente, um contra o outro, ninguém nunca faria. Né? Você não tem. Você nunca, né, a gente recebe hater demais em rede social, de
xingamento quando dá uma opinião, ou qualquer coisa do tipo, e você olha e fala assim, esse cara, se ele me visse pessoalmente falando, se eu estivesse num boteco, e eu estivesse conversando com ele, ele me visse falando isso, ele nunca ia responder desse jeito que ele me respondeu. Mas no universo virtual o cara se sente assim, no estádio o cara se sente no direito de ser mais racista, no direito da violência, né? Uma coisa, eu morei muitos anos em Portugal, a primeira vez que eu fui, o primeiro jogo que eu fui em Portugal foi um Benfica Sporting, que é disparada a maior rivalidade de lá, muito maior que a do Porto. Né? O Porto, apesar de ser um clube de sucesso maior internacional do que o Sporting, a rivalidade mesmo de torcida lá que pega é Benfica Sporting. E o primeiro jogo que eu fui para lá, eu cheguei em Portugal, em Lisboa, numa sexta-feira, no sábado tinha um Benfica Sporting. Eu tinha comprado ingresso já ainda no Brasil, fui para o estádio, na arquibancada do Benfica, porque o jogo era no estádio do Benfica, e tinha 2 caras com a camisa do Sporting no meio da torcida do Benfica assistindo o jogo, sabe? E eu fiquei olhando aquilo em 2014, pensando assim, admirado, sabe? E eu lembro que não tinha muito tempo, tinha acontecido uma confusão de um cruzeirense que tinha entrado por engano na torcida do Atlético, e aí o cara foi passar, e eu lembro de eu ouvir vários atleticanos amigos meus assim, mas esse pediu para apanhar, sabe? Tipo, como assim, né? Pediu para apanhar, gente? O cara tá usando a camisa. Uma vez agora, salvo engano, lá no Sul, eu acho que o Grenal tem uma parte que é reservada para a torcida de Grêmio Internacional, e no Maracanã, eu acho que tradicionalmente também... A geral era misturada. A geral também era misturada no Maracanã. É. No Mineirão, acho que era só nas cadeiras cativas que existiam isso, né? Isso. E existia um bom senso ali e tal. Eu, como Geraldino, hoje também, até o setor misto, né? Porque a gente tinha esse setor misto, né? Uhum. E o setor misto do Mineirão é o roxo inferior. O roxo inferior tem essa... Desde do início do novo Mineirão, ele era um setor misto. No primeiro jogo que teve, reinaugurou com o clássico. Sim. Esse jogo ainda teve torcida mista. A partir do clássico seguinte, a Minas Arena divide aquele setor no meio e ele também é separado. O setor misto é separado hoje. Porque o vermelho inferior também antigamente, eu não sei hoje em dia se é, mas antigamente o vermelho inferior tinha administração da Minas Arena. Agora é só o roxo. Então, você lembra que tinha, tanto, por exemplo, tinha alguns clássicos que aí a torcida do outro time ia comprar lá, porque era o setor Minas Arena, não tinha como meio que controlar e acaba. Acho que a final da Copa do Brasil mesmo, teve muito atleticano que comprou ali. Talvez, em 2014. 14, isso. Então você pode ver na hora que tem gol, você vê muito atleticano levantando ali por causa disso. Que era um setor que era administrado pela Minas Arena, não sei se ainda é, mas enfim, na época era. Então ali eles tinham um controle menor porque não ia para programa de sócio, esse tipo de coisa. É isso aí, esses setores eles ainda são mistos. Esse setor roxo ainda é misto, mas mesmo o setor misto, a Minas Arena optou por fazer essa divisão, porque deu algumas confusões. Então, assim, esse lidar com o estádio como um mundo à parte, ele era mais latente ainda um tempo atrás. E aí, não adianta você querer separar as duas ações, você não vai evoluir dentro do estádio se socialmente a gente não estiver dando esses pequenos passos. E não adianta dar esses pequenos passos socialmente se chega dentro do estádio, a pessoa vira uma outra pessoa. A quantidade de gente que eu já vi fazer coisas, pessoas que são conhecidas minhas, que eu já vi fazer coisas dentro do estádio que lá fora é impensável da pessoa fazer, é gigante. Então, assim, essa mentalidade também faz parte da mudança. De, ok, vamos mudar isso e ter uma ideia de que isso vai mudar socialmente. Então, é muito importante quando o Galo trata desses assuntos, igual eu falei no dia da mulher, o Galo tratou do assunto de violência. É muito importante ele trazer isso, porque nesse dia ele não está trazendo dados sobre futebol. Ele não está falando. Ele está falando, as jogadoras de futebol sofrem tais violências. Não. Ele está trazendo um dado social para dentro, para usar o tamanho que ele tem dentro do esporte e para passar ali um recado de que não dá. Então o Galo, as ações do Galo têm sido constantes e na maioria delas tem sido assertiva. Agora, o que eu acho que o Galo ainda vai, eu espero que tenha, é um encontro das ações, das falas, com efetivamente as ações do clube. A última contratação do Cuca foi muito latente para mim, que o importante
eram as ações porque era cobrado, né? Então, assim, no Dia da Mulher ia ter, e o Cuca teve um trem desse, né? Ele foi anunciado muito próximo do Dia da Mulher. Foi uma coisa assim, seguraram o anúncio dele, porque era para sair no dia 8, aí seguraram o anúncio dele, porque aí tiveram noção, seguraram um tempo para depois soltar isso. Então ali ele mostrou para mim que ali ele estava mais pela... As ações afirmativas, elas estão vindo de um lugar que é pensado para isso, que seja o departamento de marketing ou qualquer departamento que seja. E o departamento de futebol ainda é considerado um mundo à parte de todo o gerenciamento. Mas eu acho que não tem como fugir muito, Bolivar. De toda essa questão. Eu acho que bobo é quem vai ficar tentando bater conta, porque uma hora vai mudar. Isso é importante, até o posicionamento do clube, porque é o posicionamento oficial do clube que quebra a resistência. Né? Então, esse ano faz um posicionamento mais assertivo no Dia da Mulher, vai ter um monte de atleticano que vai chegar lá e falar estão lacrando, que bobagem. não sei o quê, que bobagem, não sei o quê, o Atlético não tem que se meter nisso aí. No ano que vem, quando faz de novo, e espero que não demore um ano para voltar a fazer, né? Mas a partir do momento que o clube começa a criar ações que mostrem isso, cada ação que for feita, eu tenho certeza que a resistência vai ser menor, a normalização daquilo ali vai começar a andar, as pessoas vão entender que não adianta lutar contra, porque isso é uma coisa que realmente não adianta lutar contra, sabe? Com o tempo, eu acredito, eu sou uma pessoa que acredita que nós estamos em evolução. E eu acho que nós estamos mesmo, porque assim, por mais que a gente tenha tido episódios recentes, principalmente, em que a gente andou umas casinhas para trás, principalmente na falta de vergonha, que as pessoas, muita gente deixou de ter vergonha de ser imbecil, né? Porque até um tempo atrás as pessoas tinham esses pensamentos, mas guardavam para ela. E algumas se sentiram encorajadas até por figuras públicas e oficiais a agirem de maneira imbecil. Por mais que isso tenha acontecido, eu acho que no geral a gente está evoluindo muito, né? Você tem 20 anos de Mineirão, né? Eu também, nós dois somos novinhos, o Bolivar já tem um pouco mais. Mas... 20 ele foi muito bondoso, que eu falei que eu fui com 5 anos, porra! Mas assim, a gente viu a evolução também dentro do estádio, né? Tomar copada de urina, brigas, muito mais... O era tratado igual gado mesmo. E se tratava igual gado. E roubar bife do tropeiro, pô, isso era normal. A Aurélia, que a gente citou aqui, né, que é minha namorada, né, e que é uma das fundadoras da grupo, ela lembra, ela estava comentando esses dias, agora recentemente, no último jogo do Galo no Mineirão, né, contra o Bahia, nós levamos os pais dela, a mãe dela há muito tempo não ia ao estádio, e a mãe dela falou, nossa, mas como o banheiro tá bom, né, e tem papel pra gente lavar a mão e tal, e a Aurélia estava lembrando que mesmo ela, né, que é mais nova, quando começou a ir estádio, o banheiro feminino não tinha porta, né, as cabines do banheiro feminino não tinha porta, né? Então, assim, tem uma evolução. Está longe de ser o ideal, né? Mas a gente tem evoluído. E é importante que essa evolução seja forçada também, porque senão chega uma hora que para, né? As pessoas também se acomodam e falam, não, já não tem mais copada de urina e tem porta no banheiro, tá tudo bem. E não tá, tem muita coisa. Para evoluir. O Atlético na Arena fez uma coisa, eu não sei se isso é lei, não sei se é obrigatório por lei, mas fez uma coisa que eu achei espetacular. Na primeira visita que eu fiz à Arena, já há muito tempo, eu lembro que eu fiz até questão de tirar umas fotos, mandar para a Aurélia e tal, para ela ver, que era a questão dos fraudário masculino, né? Então é importante você ter ali para mostrar que também não é o papel da mãe se o neném, né, fez necessidades na fralda, não é o papel só da mãe de virar e falar assim, ó, vai lá e se vê. O pai, e o número de banheiro também é igual também. O número de banheiros é isso igual, pra que mim, é uma coisa importante. O Mineirão foi... Eu comemorei isso no vídeo, O Mineirão foi massacrado com razão pela questão dos banheiros, né? Principalmente em jogos do Atlético, que tirava das mulheres um número considerável de banheiros femininos para colocar para homem e deixava a mulher. Por causa da divisão. Uma operação muito mais complexa para poder fazer xixi do que o homem colocava para a mulher ali meia dúzia de banheiro químico exposto, como se isso fosse resolver. Mas aí olha para você ver, eu falo muito quando eu falo da importância da Arena MRV, eu falo que o fato dela ser pensada única e exclusivamente para o Galo, já tem muita coisa que vai mudar. Então todos os serviços prestados ali são do Galo. Então assim, o Galo tem que pensar nisso.
E aí, o banheiro no Mineirão, como é que funciona? Você tem um setor inteiro de banheiros, um setor inteiro. Os banheiros masculinos, eles que atendem aquele setor, eles estão todos do lado do meio para a esquerda. Os femininos estão do meio para a direita. Quando tem torcida visitante que pega o setor todo, porque normalmente os visitantes pegam uma pequena parte lá em cima, no superior. Quando é uma torcida que vai ocupar aquele setor todo, então assim, ó, se vier uma decisão contra Flamengo, Corinthians ou contra Cruzeiro, são os únicos 3 jogos que vão fechar até embaixo para dar aqueles 10%. Você fecha, você perde uma parte daquele setor ali, que é o setor amarelo, que é atrás do gol, do lado de lá. E aí o que acontece? Aquele lado que está lá, os banheiros todos vão para lá. Então, o banheiro que fica pro uso, que tipo, se for o feminino, eles transformam em masculino e colocam o químico para a mulher. Por quê? Porque simplesmente o banheiro foi feito de uma maneira onde não se pensava dividir aquele setor. E aí, quando vai dar a solução, dá a pior solução que eles possam pensar. Não, é ridículo. Na arena, os banheiros, vamos supor, aqui tem 2 banheiros masculinos, aqui tem 2 banheiros femininos. Além deles serem em número iguais, eles estão em blocos sempre iguais. Então, não existe a menor possibilidade de qualquer divisão que você faça de prejudicar aquilo. E também o setor visitante, ele fica todo em cima. Então, se tem 10%, ele vai ser alargado e não puxado para baixo. Então, são pequenas coisinhas que vai mudando e aí é uma cadeia, sabe? O Galo mudando, ele pode não fazer todos os torcedores mudarem a cabeça imediatamente, mas a partir do momento que o Galo dá o primeiro passo, ele puxa uma parcela com ele. No próximo passo, essa parcela vai puxando e vai puxando e vai puxando. A nossa vida em sociedade é uma vida em cadeia. Perfeito. Então, uma ação sua vai mudar a ação do outro. E aí é sucessivamente isso que vai acontecendo. E é importante essa sensibilidade, Carol, porque o Atlético, quando foi fundado em 25 de março de 1908, sempre teve, desde a sua fundação, valores de inclusão, de respeito, não é à toa que é o clube mais popular do Estado, né? E é claro que essas sensibilidades e essas questões vão aparecendo. E é que bom que o Atlético hoje em dia, por isso eu perguntei aquilo, desde a Drive hoje, está mais sensível para essas questões, que são questões realmente importantes e relevantes. E muito importante lembrar também que o Atlético, desde a sua fundação, é um clube forjado por mulheres. Sem dúvida, passamos por Dona Alice Neves. Exatamente. Então, assim, os torcedores, por ignorância ou por ignorância proposital, muitas vezes faz questão de esquecer isso, né? Isso não pode ser esquecido. O Atlético é um clube que tem a mulher tem um papel importantíssimo desde sua fundação. Na minha casa somos todos atleticanos por causa da minha avó e depois por causa da minha mãe. Aí, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que não pode ficar em segundo plano e não pode ser esquecido. Absolutamente. De jeito muito bem nenhum, lembrado, Mamãe. pela torcida. Aliás, está no nosso escudo, né? Aqui, ó. Clube amado pelas mulheres. Você sabia dessa? Essa eu não sabia, não, amor. Essa é do meu tempo também. Campeão até morrer. Mas, Carol, qual foi a grande emoção sua com o Atlético, ou o grande orgulho, efetivamente, ou com essas questões, ou de uma maneira geral, esportivamente, assim, você fala, poxa vida, é por isso que eu sou atleticana? Engraçado, eu tava falando sobre isso esses dias, a gente tava falando coisas de escola, né? E eu sou 100% tudo que é lógico pra mim, sempre foi bom na escola, e tudo que não é lógico eu sempre detestei. Então eu sempre detestei história, sempre odiei história na escola. E eu só fui ter interesse por história depois que eu comecei a ver a história do Galo. E eu fui ler sobre a história do Galo e descobri que tinha muita coisa da história do Galo que eu não fazia ideia. Eu falava, cara, onde que tá isso tudo da história do Galo? Pô. E aí, você esbarra, né? Não tem como começar a falar de descobrimento histórico sem falar Dona Alice Neves. Inclusive, foi quando eu comecei a escrever, foi o primeiro texto que eu escrevi sobre o Galo, era sobre Dona Alice. E depois, o Baldo me fez... Foi um cara que, quando eu li a história dele, quando ele falava que gostava de fazer gol no Cruzeiro, porque lá não podia jogar preto, esse cara me mostrou um lado da história do Galo que eu me orgulho muito. Então, tipo assim, quando eu olho para trás,
Fala assim, ó, pode ter muita gente hoje em dia que não lembra dessas duas figuras. Perfeito. Mas quando eu olho para trás, eu sei a história do meu time e eu sei que eu tenho orgulho da história do meu time. Perfeito. Eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho. Eu fico pensando, às vezes, o tamanho do meu problema se meu time tivesse uma mancha muito grande histórica, que hoje eu ia falar, pô, eu amo esse time, mas meu Deus do céu, olha isso aqui que aconteceu. Então, essas duas coisas foram as coisas que, primeiramente, me deu mais orgulho. Eu tenho orgulho da história do Galo, eu tenho sensação de pertencimento ao Galo, Perfeito. muito por causa disso, porque eu não miro no Galo, eu não miro em jogador, eu não miro em diretoria, porque todos esses caras vão passar. Perfeito. Todos eles passam. A história do Os Galo, bons e ela os permanece. Os bons e os ruins, exatamente. Os bons Todo mundo vai passar. E o lado da história do Galo, que vai permanecendo, faz parte da nossa essência, e a torcida. São as duas coisas que eu acho que são para sempre. Inclusive muda o torcedor, né? A gente também vai passando, né? Quantos torcedores a gente já não conheceu que não estão mais entre nós? Mas a torcida do Galo, ela segue intacta. Então, o meu maior orgulho no Galo é a história dele e a torcida. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da torcida do Galo pela representatividade histórica que tem isso. E hoje em dia, gente, quando você vira um clube de massa, é tudo mesclado. Vai ter um monte de gente que é atleticana que você não se orgulha. Muda, né, Carol? Mas a história não muda. A essência da torcida do Galo, ela segue aí. E as outras pessoas que são diferentes disso, no fundo, elas que não conseguem ficar. Não Tem conseguem. uma foto linda, ela falou do Baldo, né, Mamed? O Baldo Miranda fez o gol do Campeonato Mineiro de 50, do Independência, foi carregado do Horto até a Praça 7, e é uma foto lindíssima. Um abraço para ele, para a filha dele, se estiver nos acompanhando. E Dona Alice Neves foi que bordou nossa primeira bandeira, mãe de um dos fundadores, salvo engano, não sei se era o Mário Lotti, Magival Mendes Leal, não, foi o primeiro presidente do Atlético, mas sem dúvida mãe de um dos fundadores, ou de dois, ou tia de um, morava ali na Guajajaras, Rua Guajajaras, 317 ou Nem pensar que eu 377. sei. É legal que a história de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte Se passa pelo Galo. é a primeira capital do Brasil projetada, né? E é uma cidade muito nova, né? Belo Horizonte é de quê? 1897, salvo engano. Isso. Então, o Atlético foi fundado, praticamente a cidade estava iniciando, era um arraial, né? Então é muito bonito a forma que você anda pela cidade, Carol, e se confunde a cidade Com o e Galo. o Galo. Aqui, por exemplo, nós estamos no Bar de Salomão, o sol está aqui, mas antigamente, nas comunidades, o dinheiro era cruzeiro, que era o nome do rival, mas para não falar cruzeiro, sabe como é que era? Não. Carijó. Quanto que deu a conta? Deu 25 carijós. E Carijó é o Galo. Então, para não falar Maravilhoso. cruzeiro, nos aglomerados, nas comunidades, se cobrava em Carijó. Então, é engraçado como é que isso se confunde efetivamente com a história da cidade. E Né? tem uma história muito boa da Dona Alice Neves também, que Dona Alice Neves, quando começaram a ter os jogos do Galo, ela passava na casa dos jogadores para pedir autorização para os pais para levar as irmãs para assistir os jogos. E assim foi fundada a primeira torcida feminina do Brasil, por Dona Alice Neves e a do Galo. Então eu acho que quando você tem uma história dessa, você não pode deixar ela ser manchada de jeito nenhum. E é o meu maior orgulho com o atleticano é essa história. E pro lado esportivo, eu acho que as viradas de 2014, para mim, elas são muito significativas. Porque foram uma sequência, né? Veio o Palmeiras foi só de passagem, só pra gente pegar ritmo. Foi. E aí vem duas viradas sobre... A gente era feliz e não sabia. E não sabia. Oh, como era fácil eliminar o Palmeiras. Mas a gente Foram vem... 2 vitórias em São Paulo. Foi um passeio. O Galo ganhou lá, ganhou aqui. E aí vem as duas eliminações, que são duas viradas absurdas, são em cima de dois rivais que eu desconheço, um atleticano que não tenha trauma deles. Os dois. Todo mundo tem um trauma ali vinculado, tanto a Corinthians ao Flamengo. Em 2014, foi aquela virada, depois do momento que tinha dúvida. Depois do eu acredito, em 2013, muita gente questionava. Sim. Pô, será que é para gritar eu acredito? Será que dá? Ah, mas o Corinthians não é o Olímpia. E deu, né, Carol? E deu. E 2 vezes. E dá. É. Sempre. E o classificadaço? Então, assim, sempre que a torcida do Galo tem uma sinergia, aí volta a torcida de novo, né? Porque, assim, sempre que a torcida tem uma sinergia com o time,
e aquele time de 2014 tinha uma sinergia absurda com a torcida, a gente faz as coisas mudarem. Então, esportivamente, para mim, é a grande virada. Eu acho que é quando a torcida reconhece em campo que ela está representada, né? Sim. É de alguma forma o que tem faltado ou que faltou nesse 2023, né? Que passou, porque você imagina... E 22 também, né? Hã? 22 também. E 22 também, né, Carol? E 22 também, né? Porque 23 é uma cópia mal feita de 22. É, porque nós estamos falando dessas eliminações e desses clássicos, né? Atlético Flamengo, Atlético Corinthians, não só por algumas derrotas, mas sobretudo pelas questões de bastidores também e por uma série de situações que rodearam. Mas a derrota de 2022 do Atlético no Maracanã contra o Flamengo, aquilo até hoje é inadmissível, né? Porque você não reconhece o Atlético ali, né? Aquele não é o Atlético, né? Aí eu fui pro Rio, né? Você estava naquele jogo? Olha a loucura. Eu tava morando no Uruguai e eu tava voltando em julho. Eu cheguei no Brasil no dia 11 de julho e era aniversário da minha mãe. Então eu cheguei, fui pra casa da minha mãe, passei o dia com a minha mãe. No dia 12, eu acho que eu passei o dia com a minha mãe e à noite já era viagem, era uma coisa assim. Ou se foi de um dia pro outro, algo do tipo. Já era viagem pro Rio, fui de caravana pro Rio. Todo aquele alerta de segurança por causa do Gabigol, que falou um negócio do inferno. Isso. E o Galo começou a mexer com o trem de STJD. Ou seja, tava um clima terrível no Rio de Janeiro. Você foi com... Não. Eu fui com a camisa 13. Camisa 13. Eu fui com a camisa 13. Um abraço pra turma da camisa 13. E aí a gente foi e naquele aperto, né? Na hora de passar ali na frente daquela comunidade, que é quase chegando já no Maracanã, aquele negócio, ó, fecha a cortina, abaixa todo mundo. Então você coloca a sua vida em risco. Sim. Coloca a sua vida em risco. A minha mãe estava desnorteada, porque ela estava em casa recebendo vídeo de ônibus tomando pedrada, de polícia batendo em torcida no posto e vamos pro Maracanã. Chega daqui no Rio de Janeiro, tá? 12 horas sem descer do ônibus. A polícia do Rio não deixou a gente descer do ônibus. Vamos para lá, chega, entra no Maracanã. E aí começa aquele habitual duelo de torcida. E a torcida do Galo, absurda, barulhenta, aquele trem todo. Rola a bola. E assim, é entristecedor o que a gente viu. É desesperador. Você volta para... Aí acaba o jogo. Sem um chute a gol, sem nenhum chute a gol. Você volta para casa. Né, Carol? Mais 15 horas para eu voltar para casa, porque o ônibus ainda voltou dando problema, tudo isso. Quando eu cheguei em casa, eu olhei e falei assim, gente, não é possível que esses caras não sintam o mínimo de vergonha do que eles fizeram. Porque aquilo ali, perder pro Flamengo lá, podia acontecer. Podia acontecer. Era um mata-mata. Mas, pô, entregue daquele jeito. Inclusive, eu tenho questionamento sobre a arbitragem dos 2 lances de gol. Mas que eu não tenho coragem de falar sobre isso. O segundo gol mesmo, aquela bola não tá uma imagem conclusiva. Não, entrou, ninguém né, viu. Ninguém viu aquela bola entrando. Nem as 40 câmeras da Globo, nem o VAR, nem o juiz, nem o Bandeira. Da passividade que o time apresentou. Você vai fazer o quê? Eu vou falar lá, que naquele lance ali no meio de campo, a roubada de bola ali, não sei não. Beleza. Como que você tem coragem de falar um trem desse depois do time simplesmente não conseguir dar um chute? O Galo não conseguiu pressionar. Nem aquela pressão de desespero de 5 minutos. Não teve. Então, você volta decepcionado. Mas você volta decepcionado por isso. Porque você sente que nem um pouco, não te entregou nada do que você esperava. Nada, o mínimo não te entregou. E aí, o que chateia a torcida do Galo, normalmente com os times, é isso. É um 2023 que repete 22. Exatamente. Nada acontece nesse time de 2023. Nada motiva. O time agora é só o brasileiro, igual foi o final do ano passado. Graças a Deus. Saindo de campeonato e tal, e achando a coisa mais natural. Natural do mundo. Graças a Deus vem a Arena, que pode ser um motivacional, porque tirando isso... Já tá aí, Carol. Eu não consigo ver mais nada. Mais nada. Fácil, um fato novo, né? É muito engraçado, que é muito fácil, é muito difícil esse time do Atlético mobilizar e é muito fácil desmobilizar, né? Isso. É criado todo um esforço para conseguir mobilizar o time. Aí vai lá, faz um jogo bom, consegue uma classificação, igual foi, por exemplo, fase de grupo do Libertadores, aquela vitória contra o Atlético Paranaense, que foi fundamental aqui no Libertadores. Tem alguns, mas é um esforço descomunal para conseguir mobilizar.
E aí um gol que toma num determinado jogo, o time vai... E aí é mais terra arrasada, né? E vira terra arrasada. E desanda. É muito complexo. E desanda tudo. Complexo. A vida do atleta parece que é sempre assim, né? É sempre muito cheia de altos e baixos. E, infelizmente, muito mais baixos na questão esportiva do que altos, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Agora, a Carol tá falando de futebol, né, Mamede? Conhece muito de futebol. As amigas, a turma da grupo, assim, eu não conheço ninguém que sabe falar de futebol igual a Carol e tal. Tanto conhece que, como eu disse na escalada, na abertura, ela é representante do Galo, que nos representa muito bem no Voz da Torcida do GE. Como é que surgiu esse convite, Carol? Já tem quanto tempo já que você vem fazendo os vídeos e muito bem expressando o sentimento do torcedor atleticano ali no portal da Globo.com? Pô, já vai fazer quase 2 anos, né? Comecei no início do ano passado, no início de 2022. E eu entrei logo depois do Mineiro, assim. O Marquinhos que fazia, e aí o Marquinhos... Colé Marquinhos. Que é outro querido, né? Colé Marquinhos. Um abraço pro Marquinhos. E aí o Marquinhos tava saindo, porque tava tendo alguns desencontros com a agenda dele de um outro projeto que ele faz. E aí ele foi... E ele me indicou lá no GE para entrar. O mais engraçado disso tudo é que eu falo isso com o geral. Eu falei, velho, foi o Marquinhos que me indicou lá. Eu nunca tinha feito um programa com o Marquinhos. Eu nunca tinha trocado ideia 5 minutos com o Marquinhos. Nunca. Só que quando a gente conversou, ele falou comigo, Carol, eu acho que esse projeto é muito mais sua cara do que a minha. Eu acho que você vai fazer o trem do jeito que é para ser feito. Grado demais do você, então te mandei. Falei, beleza, ele me mandou lá, né? A Globo tá lá fazendo 1 milhão de seleção, eu não vou nem criar expectativa. Até que o telefone toca, era o Jordi. Aí eu falei, opa, aí o trem ficou sério mesmo. E aí eu entrei pro Voz da Torcida. A questão do Voz da Torcida é que ele é aquela cadeia, sabe, que a gente tava falando? É uma cadeia, as coisas vão acontecendo. Então, tipo assim, sempre tem uma coisa que vai ligando a outra. E não à toa, né? Eu falo que a Grupa, pra mim, ela mudou muita coisa em muita gente, mas a Grupa mudou completamente a minha vida. Tanto a minha vida como torcedora, quanto a minha vida pessoal. Assim, meus momentos mais difíceis da minha vida pessoal, ali foi um lugar que eu tive muito apoio, tive gente para me puxar do buraco que eu tivesse para me levantar. E nesse lado profissional, de arquibancada e etc., foi o seguinte, quando eu entrei na Grupa, ainda tinha poucos amigos, a gente vai se aproximando. E aí a Aurélia, né, pra vocês é a Aurélia, né? A Lela... Pra mim é Lela. a Lela tem uma grande ideia. Fala, gente, a gente podia fazer um podcast. Aí eu falei, nó, massa, Lela, faz, ué. Vamos fazer não sei o quê. Amiga, você vem? Carol, vem? Que aí eu vou fazer a apresentação, você faz uns comentários, a gente vai chamando sempre umas outras meninas da Grupa. Aí eu, pô, Lela, eu ajudo no que for preciso. Se você quiser que eu faça pauta, eu faço pauta. Eu escrevo, eu posto, o que vocês quiserem, mas falar não tem condição. Eu odeio minha voz. Ué, que isso, Carol? Era essa a relação que eu tinha com minha voz. Eu tinha um pavor da minha voz. Porque minha voz... Bom, eu sou muito desafinada, né? Eu começo a frase num tom de voz, eu acabo ela em outro. Eu não gostava, achava minha voz muito grossa. Também, e olha o homem aí. Só que aí eu falei, velho, eu não gosto da minha voz é muito grossa, não sei o quê e tal. E aí, a Lela foi incansável. A Lela, não, nós vamos fazer, mas tem que ser com você. Carol, o dia que você quiser, nós vamos fazer. Segurou. No dia que eu falei com ela, tá, amiga, vamos fazer então? Já que eu vi que elas não iam fazer mais, entendeu? Falei, então vamos fazer então. Ela, agora sim, eu esperei até você falar que sim. E aí a gente começou a gravar o podcast. Eu tomei gosto pelo negócio, amava, então não importava o problema que tinha. No início eu não gostava nem de escutar o podcast, tá? Eu já sabia tudo que tinha sido falado na gravação, né? Falei, Mandou, não quero nem escutar depois, porque eu ainda tinha essa relação com a minha voz. Isso foi se quebrando, porque tudo que eu recebia de feedback era feedback positivo, ou quando era alguma coisa, tipo assim, ó, gente, tem que dar um ajustezinho no microfone. Era uma coisa muito técnica, sabe? Não era porque a voz não era agradável, não era porque o conteúdo era ruim. Então, a gente seguiu assim com o podcast durante um tempo. E aí depois, por causa... Aí o podcast a gente meio que precisou parar, porque a gente, na Grupo é tudo muito voluntário. Então, faltava braço para editar. Pra gente gravar era muito complicado. Então, para editar, postar, e sobe em plataforma.
Então aí a gente acabou reduzindo os números, até que o momento foi parando mesmo. Mas por causa do podcast, já dentro da grupo, a Aline me chama para fazer parte do Linha de 3. Então eu já tinha esses dois trabalhos. Por causa dessas duas coisas, o Lobo me chama para fazer parte de um curta dele, que era Lobo um curta, Mauro, o Lobo Mauro. Cineasta, outro querido amigo. Era um curta sobre rivalidade. E aí a gente foi gravar e tal. E aí, quando surgiu o filme do Galo, Lutar, 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 o Lobo não estava na produção, mas os meninos pedem para ele. Fala com ele, olha, a gente tem uma narração que está gravada, mas é uma narração profissional. E eu acho que não combina com o que a gente quer contar no filme. A gente queria uma narração local, uma narração com voz local. E aí ia ser o Fred, que foi quem escreveu. Fred Belo Paiva. Você está falando o nome de tanto amigo aí, Fred Marim Júnior, Fred Belo Paiva, Serginho. Mamed, olha para você ver como são as coisas, né? A Carol, além de todo esse carisma aí, lindíssima e atleticana, ela achava que a voz dela não era bonita. Ela não só passa a trabalhar com isso, usando a voz, mas, sobretudo, ela narra uma obra-prima. Porque o Lutar, 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 na minha concepção, ao meu sentir, é uma obra-prima que retrata a nossa história e você empresta a sua voz a esse grande filme, essa grande obra, né? Dos meninos. É muito legal, né? E a grande virada pra mim foi porque quando o Lobo... Aí eles falaram com o Lobo falou assim... Que legal. Tem uma pessoa aqui, porque o Fred ia fazer, aí eles falaram assim, tá, mas a gente queria... Ele fez uma gravação ainda, mas falou assim, a gente queria uma voz feminina, porque a primeira narração era feminina. E aí o Lobo, quando eles falam isso com o Lobo falou assim, vocês não vão acreditar. Tem um material aqui, pega pra vocês analisarem. E manda esse material de um curta dele, que nunca saiu, era um material privado dele, manda pro Serginho e pro Elvésio, e aí os dois mais o Fred, eles fecham, e aí entra em contato comigo. A mesma insegurança que eu tinha antes, imagina agora. Chega pra mim e fala assim, não, é uma narração do filme do Galo, conta a história do Galo, com o texto do Fred Melo Paiva. Você tá doido? Eu fiquei, meu Deus do céu. Falei, ó, eu conversei com o Elvésio, e o Elvésio falou isso comigo assim. Eu vou, mas não quero não. Não, eu conversei com o Elvésio falou assim, a gente queria saber se você topa. Falei assim, Elvésio, tudo que você me falar sobre o Galo, eu vou topar. Agora, vocês sabem que eu nunca fiz isso, e que aí, já que é a escolha de vocês, que eles que entendem. Eu que vou querer palpitar se dá pra eu ir ou não, me chamou, eu vou. E aí a gente fez. E eu, quando eu sou estudiosa para as coisas, então eu comecei a ver como é que fazia narração off, tentava mudar a questão de entonação. E aí a gente gravou, o evento do filme todo foi magnífico. O dia que eu fui gravar a versão oficial, eu fui pro estúdio com o Fred Melo Paiva. Eu sentada aqui, sentada ali. Assim, ó. Eu falava assim, que sorrisinho. Eu tô de apertar ele que me dava. Eu falei assim, meu Deus do céu, nem acredito que eu tô vivendo isso. E aí, pós-filme, aí eu já tinha todo esse material, né? Aí tinha o podcast, tinha o Linha, eu já tava participando em alguns outros canais, e aí vem o filme, e aí, em seguida, que chega o convite do GE para ser a voz da torcida. E assim, ali no GE, eu já não tinha mais as inseguranças que eu tinha antes. Porque pelo mesmo motivo do filme, porque sabe? vai na casca, né? Quem entende mais de gestão da Globo vai ser o Jordi. É o Jordi que entende. Se ele acha que... Marcelo Jordi. Se ele achou que dá para ser, então ok. E assim, em todos esses lugares, eu sou uma pessoa que fuge muito do perfil do restante. Então assim, ó, se eu pego a primeira narração, não sei se chegou a ver a primeira versão do filme com a narração original. Eu cheguei a ver o material bruto. Bruto. Que ele mandou para poucas pessoas, Isso. eu sei que ele mandou para algumas, enfim. E o Elvésio me mandou, porque a gente estava morando em Portugal, né? E é um grande amigo. Então, nessa narração, se você escuta a primeira narração, você escuta a minha, você vê que não tem, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. É totalmente distinto. Quando a gente começa a fazer o podcast da grupo, é a mesma coisa. Destoava completamente dos outros podcasts que estavam acontecendo. E dentro da Voz da Torcida, a Voz da Torcida tem um representante de cada time. E eu também estou completamente dos perfis. Tem perfis que são tipo, os maiores influenciadores daquele time em específico. Influenciadores que eu falo no sentido
de número de seguidores e etc. Então, assim, eu já estava acostumada com isso. Falei assim, olha, eu não sou a mesma pessoa que eu não tenho o mesmo perfil que todo mundo tem, mas a pessoa que está gerenciando isso, confiando no meu trabalho, e aí eu vou fazer isso da melhor maneira que eu posso fazer. E foi assim que entrei, né, nesse dia a dia da Voz da Torcida. Antes de entrar também, né, aí a gente está falando de gente com um lastro de experiência absurdo. Então, assim, eu gravei... Mas essa espontaneidade, Carol, e eu acho que é justamente isso que eles buscam, né? Existe um limite de tempo ali para fazer aquele quadro e tal? Como é que funciona aquilo? Não tem... O pós-jogo, que é o vídeo que a gente grava assim que acaba o jogo, qual que é a proposta disso? É o calor da arquibancada, né? Sem dúvida. Tem dia que chega no outro dia, eu olho pro meu vídeo e eu falo assim... isso aqui não aconteceu bem desse jeito que eu narrei, não, aqui não, né? Mas no calor, e é esse realmente o propósito. Não tem nenhum limite de tempo, mas como está numa plataforma de consumo muito, muito rápido, né? O site do GE, o vídeo aparece tanto dentro das reportagens quanto na aba de vídeo. Então tem que ter aquele tempo médio ali do vídeo, até 5 minutos, para falar geral. E aí você vai falar detalhado, com a cabeça fria, e o que você realmente está pensando, e você vai falar no outro dia, que aí tem podcast. Então, quando eu fui começar, uns 3 jogos antes, meu contrato nem tinha terminado de assinar ainda, eu já fazia os vídeos pós-jogo e mandava pro Jordi. Aí o Jordi me dava o feedback. Ó, Carol, gostei da posição da câmera aqui, gostei do cenário aqui, gostei disso, gostei daquilo, ó, muda isso, muda aquilo. Teve muito ajustezinho também antes de começar. E aí a gente vai começar e eu começo num pós-clássico. Num pré-clássico. O clássico era no domingo, eu gravo um podcast especial na sexta, que é a minha estreia. E era a transição. Eu fazia esse podcast na sexta. Campeonato Mineiro. O Marquinhos fazia a final. Não dava pra ser. Não dava, não. Já tinha 3 anos. Já tinha 3 anos que não tinha clássico no Campeonato Brasileiro. E aí o Marquinhos fazia o pós-jogo do domingo. E aí eu voltava no podcast segunda, já feita essa transição minha com o Marquinhos. E aí o Rogério foi um cara incrível comigo, desde o começo. Né? Pô, Rogério, trabalhei muito com ele, Rogério Corrêa, de te deixar à vontade, de te puxar, por exemplo, ele não me conhecia, então ele não sabia que eu era falante do jeito que eu sou, né? Hoje ele tem que me cronometrar, né? Na primeira, ele antes de chamar o Henrique, que o Henrique, gravar com o Henrique é sempre um desafio, né? O Henrique é estudioso demais. Então, se você deixar o Henrique falar na sua frente, na hora que chega a sua vez, você corre de ficar sem nada para falar. O Rogério conhece? O Rogério colocou eu primeiro, para depois o Henrique. Hoje, essa troca vai fluida. Isso, já sai fluida. Mas então, assim, eu além de ter tido as oportunidades que normalmente não são dadas, eu tive também a receptividade de sempre ter uma pessoa ali que era essa pessoa generosa, que vai te colocar para dentro e que vai acreditar em você. O confiar em você é uma coisa que muda muito a sua segurança. Sem dúvida alguma. Mamed, quando a Carol chegou aqui para nos prestigiar em mais um podcast, mais uma entrevista, né, Mamed, nossa, aqui no Tempo Sagrado do Torcedor Atleticano, tinha um pessoal ali sentado onde tal. Daqui a pouco tem mais entrevistados especiais, mas um carinho com ela, e tirou foto, e fez vídeo. Quero saber da Carol. Carol, você imaginava, você falou Contagem, Betim, tio Nelson, sua mãe, Dona Maria do Carmo, essa família de atleticanos? Mas não, você puxou o lado certo. Graças a Deus. Mas você imaginava você com 5 anos, começando a frequentar Mineirão, essa paixão com o Atlético, que um dia chegaria no Mineirão e teria esse reconhecimento, esse carinho? Como é que você lida com esse carinho da torcida do Galo, da massa do Galo nos jogos? Você imaginava isso? Nunca, né? Nunca. Não, nunca nem imaginei, e esse também nunca foi o objetivo, né? Falar do Galo para mim é sempre um grande prazer, uma grande alegria. Eu faço uma coisa que eu gosto. Então, assim, nunca foi esse o objetivo, mas a torcida do Galo, a gente sabe, quando ela pega no pé, ela pega pra valer, mas quando ela gosta de você também... Ela gosta demais. Nossa, Deus, é um trem, assim, inexplicável. É gente que você nunca viu na vida. Eu que tô uma rotina de estádio, e aí eu tô ali no estádio sempre. Até 2021 eu tava nos mesmos lugares,
com as mesmas pessoas. E hoje, quando eu vou no caminho de sair do meu lugar, vou buscar cerveja e vou voltar. Mamed já caiu nessa, coitada. Falou, vou lá buscar cerveja. Alguém quer? O Mamed falou assim, quero. Foi papo dos 15 minutos para eu conseguir voltar até lá. E aí, na hora que eu encontrei o Mamed, falei com ele, nó, só cerveja aqui, essa cerveja. Encontrei outra pessoa que mexeu comigo. Virei para cá, na hora que eu cheguei no meu lugar, ele já estava lá. Eu já tinha ido e voltado e estava lá já. Então, assim, esse carinho da torcida, ele é muito gostoso. Primeira coisa é isso. As redes sociais, a Mamed falou sobre isso, é um mundo meio sombrio, né? Você não sabe o que você vai encontrar. Graças a Deus, eu tenho pouquíssimos problemas com hater. Normalmente é rival que não aguentou a zoação e vem encher a paciência. Mas tem pouco, mas às vezes aparece um ou outro, né? Pessoalmente é zero. Nunca tive nenhum episódio. É sempre muito carinho. E principalmente a torcida do interior, velho. A torcida que é do interior, eles têm um jeito diferente até de te abordar, assim. O dia que eu tava no estádio e veio uma criancinha pedir para tirar foto comigo, eu falei, meu Deus do céu. Né, cara? Antes eu não sabia, eu ainda sou, não parece, mas eu sou meio tímida. É que depois que eu começo a falar, a timidez passa. Mas no começo, para mim, é meio travada, assim, né? E agora eu já tô mais acostumada da galera reconhecer, trocar ideia. Sempre tem alguém que quer, pô, Carol, fala tal coisa lá, fala hoje que é tal coisa. Começo do jogo, então é assim, ó, Carol, hoje é só alegria, hein? Hoje não vai ter xingamento nenhum no vídeo. Eu falo, oh, meu Deus, tomara, eu não gosto de falar vídeo criticando, eu gosto de fazer vídeo comemorando, jogando pra cima. Então, essa troca com a torcida é sempre muito boa, não importa o setor do estádio que eu vá, não importa se é lá fora. E isso transforma tudo que a gente faz numa coisa muito mais gostosa, assim. E se pra mim, lá de fora, só sendo uma torcedora, que o meu maior objetivo é esse. Eu quero que todo atleticano que assista os vídeos na Voz da Torcida sinta que é uma voz da torcida, que se sinta representado, que se sinta representado na arquibancada e por aí vai. Então, sempre que eu tô nessa posição, eu fico pensando, velho, se comigo o carinho é desse jeito, eu fico imaginando com os jogadores, que são as figuras centrais dos grandes eventos esportivos, como que isso deve ser para um cara. Eu acho impossível um cara que a torcida do Galo ame sair daqui como uma passagem qualquer para ele. Porque o carinho da torcida do Galo é um trem inexplicável e que te aquece o coração. Tem dia que, nem todo dia tá tudo bom, né? Tem dia que o trem tá difícil, mas essa com a torcida é uma relação boa, uma relação diferente. E também me proporcionou algumas coisas, né? As pessoas que eu sempre admirei, eu sempre tive do lado de cá, né? Que eu admirava muito essas pessoas. Hoje em dia, eu tenho a possibilidade de estar até mais próximo dessas pessoas. E eu faço muita questão de sempre falar. O dia que eu encontrei o Bolivar na arena, eu falei com ele. Na hora que eu falei com ele, eu cheguei perto dele para pedir para tirar uma foto com ele. Aí ele falou, ô Carol. Na hora que ele falou Carol, eu desmanchei na mesma hora. Porque para mim é isso. Do mesmo jeito que quando você falava, eu me senti representada, eu quero que as pessoas tenham essa mesma sensação e que gere esse sentimento bom nas pessoas. Esse sentimento de daqui a um tempo alguém olhar para trás e falar assim, não, Carol, que aquele vídeo daquele dia, e aí fica tudo maravilhoso, as coisas fazem muito mais sentido assim. E eu espero que seja sempre essa relação maravilhosa, né? Porque na verdade é isso, é sempre para a torcida. Então esse carinho, ele é muito gostoso, porque é isso, é um reconhecimento de uma coisa que você faz que é por amor, mas também é para essas pessoas. Exatamente. Ô, Mamed, eu acho que é isso, né? Que presente, foi uma troca também. Tem a Carol Leandro aqui, a voz da torcida do Galo, uma representante maravilhosa do Atlético. Obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, né, Mamed? Acho que foi um papo muito legal e obrigado por nos representar tão bem. Opa, aí acabou comigo, né? O coraçãozinho não aguenta, mas eu que agradeço mais uma vez pelo convite. E vida longa, o projeto é lindo, tá lindo, um produto atrás do outro cada vez mais massa. E eu espero estar aqui mais vezes, em outras oportunidades, a gente fazendo mais coisas junto. É sempre bom estar aqui, muito obrigado pelo convite mesmo. E avante o Galo, né? Avante o Galo, um brinde, Carol.
Aqui tem que brindar. Cadê o seu só? Vamos, Galo, um brinde. Obrigado mais uma vez. Aqui, fiquem ligados que na semana que vem mais um bate-papo aqui diretamente do Bar do Salomão. Hoje contamos com Carol Leandro, a voz da torcida. E foi um prazer realmente. Muito obrigado pelo Todo carinho. meu. Mamede, muito bacana, né? Um abraço demais, muito legal mesmo. Já tinha muito tempo que eu queria. A gente senta muito para conversar fora de. Como amigos, né? Que somos, então mas é importante a gente sentar também na frente da câmera para trocar ideia, porque a gente tira muita coisa interessante da Carol sempre, sempre. É isso aí. Acho que foi um papo bem gostoso. Espero que tenham gostado também. Até uma próxima, né, Mamede? Um abraço forte, fraternal e alvinegro.